Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Você que me escuta pelo Facebook, seja bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Estamos no 6º domingo do tempo comum, dia 16 de fevereiro de 2025. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 6, versos do 17, depois versículo 20 ao 26. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versos do 5 ao 8. E a segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 12, depois versos 16 ao 20. No contexto da liturgia da palavra deste domingo, Jesus vem trazer para nós a diferença entre a sorte do ímpio, ou seja, do homem sem Deus, e a sorte do homem com Deus, a sorte do crente, a sorte do cristão. E nós vamos ver isso sendo evidenciado nas três leituras, na primeira leitura, na segunda leitura e no Evangelho. O Evangelho, eu vou iniciar a reflexão por ele, ele traz para nós exatamente aquilo que é a sorte do homem com Deus e a sorte do homem sem Deus. Do versículo 17 até o versículo 23, nós vamos ver Jesus falando da bem-aventurança dos homens que creram em Jesus e que colocam a sua esperança em Jesus. Veja, naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão, de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, bem-aventurado é uma bem-aventurança, é uma alegria ser pobre. Mas não somente pobre no sentido de não ter capital, não ter dinheiro, mas uma pobreza no espírito, uma pobreza na alma. Mesmo quem é rico, se não é apegado aos bens, se não adora Mamon, se não faz do dinheiro o seu Deus, como Jesus diz em São Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro, por isso eu vos digo, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, bem-aventurado aquele que, mesmo sendo rico financeiramente, mas é pobre em espírito e coloca a sua confiança em Deus, e não nos homens e não na riqueza. Jesus continua, segunda bem-aventurança. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Então veja, bem-aventurados vós que têm fome, porque sereis saciados. Principalmente quem tem fome e sede de justiça, como Jesus diz em São Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Depois, Jesus vai dizer a terceira bem-aventurança: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurado é quem chora. Bem-aventurado, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. E consolados por quem? Pelo próprio Jesus, pelo Senhor. O Espírito Santo, o Paráclito, aquele que consola a nossa alma, está sempre a nos consolar. Basta que nós, nos momentos de lágrimas, nos aproximemos dele e digamos, Senhor, tem piedade de mim. Depois, Jesus vai continuar, Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Meus amados irmãos, isso aqui é extraordinário, porque muitas vezes nós que estamos na igreja, que estamos em Cristo, principalmente eu digo aqui, eu nesse canal aqui do YouTube, o quanto eu sou perseguido. Quantas vezes chegam pessoas protestantes nos comentários e às vezes eu respondo até um pouco indo ao mesmo nível da ignorância, das palavras duras. Por quê? Porque eu sou muitas vezes aqui caluniado, defraudado. Muitas vezes eu sou, como é que eu posso dizer, atacado, agredido, E assim sucessivamente. Mas Jesus diz, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. E aí Jesus vai dizer, o que será daqueles que confiam no Senhor e colocam a esperança no Senhor? Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles mataram os profetas. E aí, no versículo 24 até o versículo 26, Jesus vem mostrar a sorte do ímpio, aquele que se agarra às coisas do mundo, aquele que se apega às riquezas, aos poderes deste mundo aqui. Aí Jesus vai dizer
né? Jesus vai falar de 4 maldições. Versículo 24, 25. Veja, e o versículo 26. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Os ricos que estão apegados ao seu dinheiro, que fazem do seu dinheiro um ídolo, e que deposita um amor exagerado ao dinheiro, que é a raiz de todo mal, como diz São Paulo, ele já tem a consolação dele. A consolação dele é a riqueza. Mas Jesus contou uma parábola outro dia, meus irmãos, de um homem que fez uma grande colheita, né? Plantou e fez uma grande colheita e disse para si mesmo: vou derrubar meu celeiro, porque é pequeno, vou construir um celeiro maior. Vou armazenar tudo no meu celeiro e vou me deitar e dizer para mim mesmo: descansa minha alma, porque tendes muito para muitos anos. E Jesus vai dizer: homem tolo, hoje mesmo a tua alma, a tua vida será tirada de ti. E aí aquele homem, Jesus vai dizer: tu não desfrutarás do que tu plantasse, nem do que tu colhesse. Aqueles que não plantaram, comerão do que tu plantastes. Aqueles que não colheram, comerão do que tu não colheste, do que tu colhestes. E aí, meus irmãos, nós podemos ver que quem deposita a sua esperança na riqueza está depositando a sua esperança numa areia movediça, que vai engolir ele mesmo, que será por essa areia movediça engolido. Depois Jesus vai dizer, né? Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Veja, ai de vós que agora tendes farturas. Tem tantas pessoas, meus irmãos, que tem tanta comida, que tem tanta coisa, e que gasta, né? Que faz essas coisas se estragarem, se perderem, né? Que fazem essas coisas estarem aí se perdendo, se estragando, e depois jogam fora. Tem fartura, a ponto de jogar fora alimento que muitas vezes poderia saciar quem tem fome. E Jesus diz: ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Passarão fome. Aqueles que vivem estragando o alimento, que vivem jogando alimento, passarão fome. E se não passarem fome nesta vida, passarão a fome eterna de Deus. Querendo Deus, desejosos de Deus, querendo de todas as maneiras ser saciados por Deus, mas passarão a eternidade na fome eterna, no sofrimento eterno, na penúria eterna. E Jesus continua: ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. É por isso que tem algumas pessoas que dizem assim: eita, hoje eu estou rindo tanto, espero que eu não tenha raiva, né? Porque às vezes a gente ri tanto, a gente já não é, a gente é acostumado com o sofrimento, com a angústia, né? A gente é acostumado com esse vale de lágrima onde nós vivemos, e quando nós temos alguns momentos de alegria, alguém vai dizer, ou a pessoa mesmo diz: eita, hoje eu vou ter raiva, né? Porque está chorando, está rindo tanto. Aí diz: hoje eu vou ter raiva. Porque Jesus diz: ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Lá no inferno haverá um luto e uma lágrima sem fim. Jesus diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Então, triste do homem que vive sem Deus e que não quer saber de Deus. Para concluir, Jesus vai dizer: ai de vós, quando todos vos elogiam. Então, tem pessoas, meus irmãos, que fazem de tudo pelo like. Tem pessoas que fazem de tudo pelo like. Aqui mesmo eu vejo muitos canais dos irmãos protestantes que eles fazem de tudo pelo like. Fazem de tudo. Inclusive agredir os católicos. É simplesmente pelo like. E Jesus está dizendo: ai de vós todos, né? Ai de vós, melhor dizendo, ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. E aí nós podemos ver também a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias, uma leitura curtinha, e eu pretendo ser breve aqui. Jesus mostra a sorte do ímpio e a sorte do homem que é crente, que crê em Deus, que deposita a sua vida, a sua esperança em Deus. Veja, isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Então, Jesus aqui está falando de homens que confiam no homem. Tantas pessoas que confiam no dinheiro, que confiam no poder, que confiam nos amigos políticos, que confiam nos amigos que fazem parte da área de direito, né? Da área dos juízes, os advogados,
tantos homens que depositam a sua esperança, a sua confiança naqueles que são os poderosos deste mundo. E Deus está dizendo aqui para nós, por meio do profeta Jeremias: maldito é o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus. Veja, nós podemos confiar nas pessoas. Confiar, por exemplo, eu confio no piloto do avião que eu for viajar. Eu confio, mas eu não coloco toda a minha confiança naquele homem. Porque, de repente, ele pode ter uma morte súbita. E quem nos livrará? Quem nos livrará da morte súbita de um piloto, de um copiloto e que levaria o avião a cair? Só Deus. Então a nossa confiança, primeiramente, tem que estar em Deus, não nos poderosos dessa terra. E aí ele vai dizer: quem confia no homem é como os cardos no deserto. Ele não vê chegar a floração. Veja, os cardos é uma espécie de planta no deserto que não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura, no ermo, em região salobra e desabitada. Então, ele está dizendo que o homem que confia no outro homem é assim. É alguém que prefere viver no deserto da vida, que nunca vai ver chegar a floração. É muito lindo quando uma planta floresce. Eu gosto de planta, aqui em casa eu tenho. Quando eu vejo uma planta colocar aquela flor, é uma coisa mais linda. Mas ele está dizendo que o homem que confia no homem nunca vai florir, nunca vai florescer, né? E aí ele vem trazer agora a contraposição do homem, do crente, daquele que confia no Senhor. E ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore que é plantada. Veja, o homem que confia no Senhor e que coloca a esperança no Senhor é como a árvore que é plantada junto às águas, que estende as raízes. A pessoa que confia no Senhor, ela enfinca suas raízes no Senhor e busca, né? E busca a humildade do Senhor, busca a água viva no Senhor. Veja, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor, do verão, da secura. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Veja a diferença do homem com Deus e o homem sem Deus. Agora, pegue aí na sua Bíblia a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12. O homem que não tem esperança são como muitos que viviam na igreja de Corinto e não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna. Veja, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, São Paulo está dizendo: se nós pregamos que Jesus morreu e ressuscitou, como é que alguns entre vocês dizem que não tem ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé, a vossa esperança não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, se nós não temos fé na ressurreição, na vida eterna, nós ainda estamos aí, né? Essa é a sorte daquele que não crê. Ele está dizendo: quem não crê é assim. É como alguém que não tem fé. E a fé não está fundamentada onde deveria estar. E ele continua: então, também os que morreram em Cristo perecerão. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Ele está dizendo que se o homem coloca a sua esperança nas coisas desse mundo, é digno de compaixão. Aí ele vai dizer o que é um homem que crê, quem tem fé, quem crê em Jesus, quem crê na ressurreição. Ele vai dizer: mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que morreram. Então, se Cristo ressuscitou, também nós um dia seremos ressuscitados com Ele. Meus irmãos, que alegria é saber que existe uma diferença entre os que creem e os que não creem. Entre aqueles que colocam a sua confiança e a sua esperança em Deus e aqueles que colocam a sua confiança e a sua esperança no mundo. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor a graça de colocarmos sempre a nossa esperança em Deus. Porque é maldito o homem que confia a sua vida, a salvação da sua vida, a outro homem.
Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.